Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, nesse programa mais do que especial, estaremos conversando com o Dr. André Luiz Mosqueta sobre a clínica de medicina de estilo de vida. Então fiquem ligados que esse programa é para lá de especial. Bem, doutor André Mosqueta, que prazer, privilégio estar te recebendo aqui, né? Porque, acima de tudo, te considero um amigo, sou paciente também, admirador do teu trabalho, né? E mais que tudo isso é quando que nós vivemos já o momento de poder indicar para outros amigos, né, o trabalho que a gente admira tanto. E hoje aqui no Clube do Sucesso nós sempre começamos, né, com o pessoal que está nos acompanhando querendo saber quem que é o Dr. André Mosqueta, o que fez, como fez, da onde veio. Então a gente gostaria de conhecer um pouco mais o Dr. André. Então, Rodrigo, obrigado, viu, cara? Então, um amigo que a vida me deu, te considero assim. E o Julian, pelo jeito, é um novo amigo que eu conheci hoje. Prazer, viu? Tá aqui podendo falar para vocês. Eu sou um cara, sou um humano, cara, com todas as letras, tá? Com H maiúsculo, provavelmente, porque eu tenho as mazelas e a busca pela virtude que todo humano tem. E eu vim lá de Santa Catarina, fiz faculdade na Federal de Pelotas, numa época que ainda havia uma visão de respeito pela medicina, isso é 96, né, 97, era uma época em que havia poucas faculdades de medicina, uma época que ainda havia glamorização ou valorização do clínico, da medicina, ainda havia em algum grau, né? E eu fui por esse lado na minha carreira, fui sempre estudando as ciências mais humanas, ao meu ver, que é a saúde mental, que é prevenção, que é clínica, e sempre fui muito feliz como um aprendiz, como um curioso mesmo. Mudei muito na minha vida, então vocês estão vendo hoje aqui o André versão 2024, não vai ser o mesmo André versão 2025 com 100% de certeza, porque isso é uma das minhas características. E ao longo da vida eu posso dizer que com os meus dois filhos, né, tenho dois filhos bento-gonçalvenses, sou casado com uma bento-gonçalvense, André, um beijo, André. E sou um cara, antes de tudo, humano mesmo, né? As pessoas me conhecem, André, poxa, nem parece médico, né, cara? Você não parece médico. Hoje eu ouvi de alguém no consultório, agora há pouco, eu te conhecia, tu não é mais o mesmo, cara, tu mudou, né? Ela me conhecia, tinha me visto fazer o quê? Uns 5 anos, e esse sou eu, tá? E tô inteiro aqui para conversar com vocês, com humildade, tem muita coisa que eu não sei mesmo, tá? Talvez decepcione vocês, mas a ideia é a gente falar sobre esse assunto que eu amo muito. Amo muito a medicina e as ciências em geral. Então, prazer, viu? Eu vou começar, primeiro, gratidão, obrigado por ter aceito o nosso convite, e escutando a tua fala, a questão, tu falasse que é muito atrás do conhecimento, né? A busca do conhecimento desde lá no início. E o conhecimento não tem como absorver ele se a pessoa não está disposto a se adaptar ao novo, né? Então, tua versão de hoje, ela veio em função de adaptações que tu fez, né? Em cima de conhecimentos novos. Então, eu acho que puder conversar um pouquinho sobre isso, o quanto é importante a pessoa se adaptar, né, ao longo, porque talvez tu comece algo achando que vai levar ao longo da vida tudo isso, mas daqui um pouco no meio do caminho tem que fazer algumas trajetórias diferentes, né, para ir se adaptando para esse crescimento, né? Quando a gente fala de ciência e complexidade, talvez existam dois mundos que sejam o suprassumo disso, que é o cosmos, o universo, e o ser humano. O ser humano é de uma complexidade absurda, a gente está longe de entender muita coisa, né? Na saúde, quanto mais na doença. Então, a partir do momento que eu entendo que para ser um bom médico que lida com seres humanos, eu preciso ser um ser humano, entender de ser humano, né? Eu preciso investir no meu lado humano. E o que é investir no lado humano? É aprender sobre o ser humano, como eu sou. Por que os seres humanos reagem assim? Um médico que não investe em ser um melhor ser humano pode ser comparado a um escritor que não lê. Um pintor que tem a sua casa e não está pintado, certo? Você desenvolve aquela aptidão, aquela relação profunda com a tua profissão, né? Ampliando também os teus horizontes. A primeira fase do médico é de muito aprendizado
de livros, de professores, muito aprendizado assim, né? Os primeiros 10 anos. Depois de 10 anos, vamos colocar assim, empiricamente, um limite, passa a ser um aprendizado muito autogerido. Então você sabe os livros ou as referências bibliográficas importantes, você já interpreta as coisas fazendo algoritmos mais complexos. E eu vou te dizer, eu sempre tive aberto, né? Envolve um grau de sofrimento, envolve um grau de estresse e dedicação, certo? Mas sempre naquela meta, poxa, ainda tem coisas que eu não entendo, ainda tem coisas que eu não consigo explicar e ainda tem casos que eu não consigo ajudar. Isso é angustiante. Então, um médico não pode reclamar, viu, Julian, de estímulo. As oportunidades estão sempre pipocando, sempre, sempre. O mundo está sempre apresentando situações que você não consegue resolver. Então, eu posso dizer que, para mim, é o cerne, ou está entre os principais elementos da carreira médica, pelo menos. Sim, perfeito. E, doutor André, uma das coisas que me chama muito a atenção no que tu falou também no início, né? Eu digo, o momento inicial dessa introdução, ela traz muitos aspectos curiosos e interessantes, né? E é nítido que há uma mudança muito séria hoje na questão da percepção da medicina, como tu falou. Daquilo que antigamente se via, a gente sabe que quanto mais anos a gente voltar, quando que um médico chegava na cidade, ele era recebido com festa. Se a gente for pensar a década de 50, 60, né? E essa glamorização, ela veio ao longo do tempo. E aí a gente volta poucos anos atrás, 96, né? Não está falando ainda de nem 30 anos atrás, mas a gente percebe de um tempo para cá que há uma, não sei se é uma popularização, uma massificação, que eu lembro, quando que eu tinha agência de propaganda e eu atendia alguns médicos, muitas coisas a gente não podia expor o médico. Não podia falar de publicidade médica, o médico ele poderia escrever artigos de um jornal, mas ele não poderia fazer uma propaganda paga sobre o seu negócio, sobre o seu consultório. E hoje a gente parece que viu, né, uma entrada muito forte. Eu não sei se foi por causa das redes sociais ou se é o conselho médico, né, e eu gostaria que tu trouxesse um pouco disso para nós, mas parece que se aproximou. E aí eu trago para ti um exemplo muito prático de onde que eu quero chegar com a pergunta, porque agora que eu tô com um bebê pequeno, às vezes a gente vê alguns sintomas, algumas coisas, e a gente vai buscar uma referência no Google, certo? Eu cheguei a ler 8 sites de 8 médicos diferentes sobre o assunto que eu queria saber, e não há mais unanimidade. Antigamente parece assim, o médico falava, e o que o médico falava tu tinha que seguir, porque ele era que estudou a saúde. E hoje a gente não consegue mais encontrar isso. E a gente se sente às vezes até perdido, né? O que tu acha que realmente pode ter acontecido nos últimos anos da medicina, que tu fica com esse sentimento de, pô, antigamente tinha o glamour, tinha opinião, o médico ele tinha esse papel, e hoje a gente vê até outros que não são médicos, mas que se aventuram a fazer o trabalho que um médico deveria fazer. Qual é que é a tua visão sobre isso no setor? Então, ainda existe glamour na medicina, mas mudou o glamour. Você tem um glamour para aquela vida à tua frente que você consegue ajudar, para sua família, ou para aquele grupo, ou para aquela empresa, para aquela sociedade, que você consegue inspirar ou organizar uma transformação. Esse é o glamour. Não é mais aquele glamour romântico, certo? Até preconceituoso no sentido da palavra. Poxa, se é médico, já passei muito isso, tá, gente? Se é médico, não vai beber. Se é médico, não vai ser divertido. Se é médico, não vai, certo? Isso mudou, na minha opinião, muito positivamente, porque a colisão de ideias, a exposição da ignorância que a disseminação do saber da internet trouxe, não tem preço para o nosso crescimento profissional. E aí, se você me perguntar, André, mas e aí? Qual é a verdade? Onde é que está a verdade? Onde é que está a informação plena? Realmente, vou te dizer de alguém que está no meio há bastante tempo e lê e conversa com gente muito boa, de vez em quando tem essa sorte de conversar com referências em certas áreas. Não tem. É bom que seja assim. Provavelmente vai demorar muito para você ter só uma resposta, mas a gente já tem bastante conhecimento disponível de alta qualidade para você poder confiar no seu médico, ouvi-lo e seguir esses conselhos.
Aí já há condições, desde que o médico atenda às suas necessidades. Eu vou te dizer, até na minha bio do Insta, está escrito assim, tenha um médico de confiança. Porque eu percebi que isso é uma falha recorrente, ainda mais na geração mais nova. Você não tem mais médico de confiança, cara. Se institucionalizou a medicina, não pode. Na minha opinião, para o meu nível de expectativa, essa coisa tão importante que é a experiência do viver com saúde, cada vez mais adoecer, nada substitui a relação médico-paciente na confiança. Cara, é assim com mecânico, não é? É assim com advogado. Você vai me forçar a trocar de advogado? Então, são soluções que se apresentam, os planos de saúde, as operadoras, as clínicas populares, de cunho econômico. Eu entendo. Elas têm um papel nessa nossa evolução, né? Até para ser sustentável. Eu entendo esses sistemas. Agora, se você pode contar com um médico de confiança, ele vai te dar um norte. Ele não precisa saber tudo, mas ele vai saber como se relaciona com as outras especialidades, que exames estão sendo feitos em exagero, que exames importantes estão faltando. Dessas milhões de páginas no Instagram, o que é bullshit? Isso aí. E o que é real? Eu tenho vários pacientes, eles me mandam publicações, isso é recorrente no WhatsApp, no Insta, que eu os desaconselho e falo, para de seguir, você está perdendo seu tempo, para aqueles que eu tenho mais intimidade. E alguns me perguntam, mas André, mas por que ele fala tão legal? Parece que o pessoal falou, esse cara não estudou, ele tem que estudar mais e não é um bom caminho, né? Então, para esse que me considera, e também com certeza eu tenho falhas, né? Eu posso oferecer esse conselho e eu acho que esse é um belo glamour. Você receber a confiança de alguém, para mim está mais do que suficiente. E nos dias de hoje, agora também aproveitando, tu falasse da bio do Instagram e o Instagram em si. Então são ferramentas hoje que permitem aproximar uma pessoa que não te conhece a te fazer uma pergunta direta ou chegar até a ti, né? Sem antes, talvez, marcar até uma consulta, vamos dizer assim, sem nem te conhecer. Então essa facilidade das redes ali hoje, né? Dessa comunicação, da informação, isso veio ajudar também as pessoas a se aproximarem da medicina e do médico. Júlio, eu tenho uma visão na tecnologia que eu acho que a gente tem que ter um conceito, porque a gente está no mundo tecnológico. Todos nós temos que ter um conceito mais formado possível sobre isso, né? Como lidar. Tecnologia não veio para o bem ou para o mal e depende do uso que a gente faz. É óbvio, era assim com o jornal, era assim com a bicicleta, com o carro, certo? Quando substituíram os cavalos por carro, a primeira coisa que alguns acusaram, esse fato é real, acho que foi em Londres, o carro pode matar. Você quer ser morto na rua? O cavalo não vai te matar da forma que o carro vai. Então sempre tem uma visão pessimista. Então se alguém correr demais de carro, enfim, vai se acidentar. Mas olha só que a experiência mostra que bem utilizado é imprescindível. É assim na medicina, é assim com o chat GPT, é assim com o Instagram. Bem utilizado é uma bênção. Mal utilizado pode ser uma maldição. E uma das coisas, né, eu tenho que falar, Julian, que durante o período que teve a Covid e tal, início da pandemia, eu passei por uma situação de Covid. E o meu antigo médico, ele foi um pouco severo demais na rigidez da forma com que ele expôs o resultado do meu exame. E aí eu fiquei bastante preocupado e disse, aí chegou naquele momento do questionamento, né? Eu falei, cara, preciso de uma segunda opinião, né? Que é muito agressivo, mas eu não quero só uma segunda opinião. Eu quero um caminho que eu possa seguir para poder superar isso. Porque, cara, ninguém quer morrer, né? O cara quer viver. E aí foi quando eu comecei a conversar com o André. E a gente conversou. Eu falei, André, eu gostaria que tu cuidasse da minha vida. Saúde a partir de agora, quando que a cada 6 meses fazia check-up. E a gente foi 2 anos depois, no último check-up que a gente fez agora, que ainda estamos no meio do processo, que eu vou ter o resultado sexta-feira, daí nós vamos conversar sobre. Eu não ia falar nada, viu? Que ele é honesto. Temos que falar e ser transparente e tal, porque, olha que interessante, aí eu vou trazer esse caso, André, dessa habilidade que tu tens como médico. A gente saiu do exame de sangue que foi feito, da eco que foi feita, mas a gente foi para o psicológico. Quando que ele indicou, não, cara, eu acho que tu pode fazer um teste neuropsicológico para te avaliar, me encaminhou para uma psicóloga, e eu fui fazer isso porque ele disse, olha, cara, daqui a pouco não é tomar remédio, mas a gente descobriu onde que tem
Então ele vai investigando, vai fazendo isso. E hoje eu falo isso, André, e compartilho aqui nesse programa para ficar registrado da importância de ter um médico que seja o teu conselheiro na questão de vida, principalmente quando a gente fala de qualidade de vida. E aí eu queria contextualizar isso para te provocar nesse espaço, para te falar um pouco da importância que tem hoje, porque tu é geriatra e ao mesmo tempo hoje tu está se especializando cada vez mais na qualidade de vida, né? Na medicina do estilo de vida. Tá, medicina do estilo de vida, nome correto. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que é essa medicina do estilo de vida. Como funciona isso? Quais são os passos? Se as pessoas querem se interessar, têm interesse por isso, querem saber mais, como que elas devem proceder? Tu pode falar um pouco sobre isso para nós? Claro. Com prazer, porque é uma das minhas paixões desde 2019. A medicina do estilo de vida, apesar do nome simplório, eu diria, né, não pode nem ser patenteado, porque é uma expressão de uso comum. Não é uma medicina que tem um nome complexo, ela é poderosa, é única e é inovadora. Tem muito a ver com essa era que nós estamos vivendo da metamodernidade, que é de acoplar os conhecimentos científicos de ponta com os conhecimentos ancestrais, sem delimitações baseadas em preconceito, mas sim sempre usando da ciência como crivo, como um definidor do que você vai incluir ou não na sua conduta médica. Medicina do estilo de vida existe desde que a população, a humanidade existe. Há milhares e milhares de anos tem descrito no Egito Antigo, né, o tratamento de diabetes com exercício físico e alimentação, por exemplo. Isso é medicina do estilo de vida, né? Que é ter a mudança de comportamento, de hábitos, como primordial e não o uso de medicamentos. Claro, há situações que os medicamentos são essenciais, mas até para esses casos, as escolhas no cotidiano, do jeito que eu durmo, que eu vou comer ou não vou comer, a forma como eu me exercito, a forma como eu me relaciono com os outros, como eu faço a gestão do meu estresse, como eu me exponho a substâncias tóxicas, dependendo da dose, mas enfim, tabaco, álcool e outras, vai melhorar essas doenças que eu preciso tratar com remédios também. Vai diminuir a necessidade de novas medicações e às vezes até diminuir doses e, por ocasiões, retirar remédios. Então a medicina do estilo de vida, ela usa intervenções de comportamento, quer dizer, eu me formei médico, eu tinha provas, eu tinha que saber o máximo possível sobre o funcionamento do rim, do fígado, do cérebro. De repente, me apresentaram uma medicina que eu tenho que saber o máximo possível do funcionamento disso aqui, do ser humano. Por que o ser humano toma decisões? O que o motiva? O que muda o comportamento dele? Onde é que ele vai? Que é o principal. Por isso que me apaixonei tanto. Existe o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né? Eu fui diretor no Rio Grande do Sul em 2021, depois participei da Nacional em 2022 e 2023. Tive posso chamar do privilégio de coordenar a tradução de uma obra que é referência do Board Internacional para o Brasil. Coordenei a certificação. É o meu ecossistema atual, vamos colocar um termo do empreendimento, né? Tenho uma network bem boa nessa área, estou sempre aprendendo muito nessa área, participando de eventos, e eu posso te dizer, é uma solução que se apresenta não só para cada um, não só para a gente, sabe? Para o nosso microcosmo, mas para as sociedades, para os planos de saúde, para o Sistema Único de Saúde, para os governos. Então, quem quiser ter mais informações, tem a página, inclusive aqui no Insta, ou no Insta, para quem está olhando em outro lugar, no YouTube, por exemplo, de CBMEV, cbmev.org. Eu recomendo, principalmente, gestores de saúde e profissionais de saúde, conheçam a medicina do estilo de vida. Legal. E uma questão, aproveitando, hoje a pessoa, ela coloca para dentro, eu vou usar essa expressão, coloca para dentro de si, tanto fisicamente, alimentação, medicações, quanto mentalmente, o que tu vê, o que tu consome, o que tu pensa. E aí, unindo essas duas questões, e a pessoa não sabendo gerenciar isso, pode chegar talvez no burnout, né? Não sei se pode dizer assim, ou estresse, ou ansiedade,
Então, e acredito que tu tenha passado, né, por talvez uma experiência parecida. E eu queria justamente conversar sobre isso, porque às vezes quem nos assiste tá nesse momento, tá nessa confusão de o que tá comendo, o que tá assistindo, o que tá pensando, uma ansiedade. Então, esses indicativos do burnout, do estresse, da ansiedade, se tu puder compartilhar com nós a tua visão sobre isso, porque eu acho que é muito importante, porque vai salvar muita gente do outro lado lá. Quem coordena a nossa vida é o cérebro. Nossas decisões, nossas reações, onde a gente pode chegar ou não, as emoções, os conceitos, os pensamentos, a inteligência emocional ou a falta da inteligência emocional, elas estão presentes nesse órgão, que é o cérebro. E o cérebro é de uma complexidade, de uma composição tão fantástica, tão maravilhosa, a gente usa tão pouco ele a nosso favor, né? A gente vê o que acontece em termos sociais, na vida dos próprios pacientes, certo? Porque ele absorve, realmente, existe uma publicação, um dos gênios do nosso tempo, não é eu que estou falando, é o que diz o Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele conta nesse livro, agora tem outros livros publicados também, sobre o efeito priming. O efeito priming é a influência que o ambiente tem em nós quando nós não estamos prestando atenção no ambiente. Então, essa mesa, que ela tem uma textura de madeira, ela me traz uma sensação, então, do quê? De casa, de conforto, de natural, de acolhimento, de honestidade, né? O fato de eu estar com ela aqui, não preciso nem lembrar disso, certo? E é assim com tudo, Juliano, tudo. A temperatura, o som. Eu fui visitar uma vinícola, levei uns amigos esse final de semana. E é uma vinícola fantástica, super conhecida, que ela tem um espaço com as barricas e música. A música ali é para aumentar a polimerização entre os barris e o vinho. Tá. Que a música faz isso, mexendo na frequência. Nós não somos vinho e não vivemos dentro de barricas, mas também isso influencia na nossa vida. Tá? E aí, o burnout ele vai vir de uma falta de equilíbrio entre conteúdo e contingente, que é a base da maioria das doenças. Tá? Olha só, essa xícara ela tem um contingente, quer dizer, ela tem uma capacidade de volume, certo? E ela está com um pouquinho de água aqui, porque vocês não estão vendo, mas tem água. Tá. Se eu colocar água demais, vai extravasar, certo? O ser humano é assim também. É assim também, não é difícil entender. Se você se coloca em situações de demanda além do que você pode dar, e aí a gente está falando de cognição, criatividade, energia, sensatez, paciência, tudo que você possa colocar de aptidões cognitivas, vai haver um extravasamento. Se é uma dosezinha de extravasamento, eu vou chamar isso, olha, é um pouco estressante isso aqui, certo? E geralmente não é carga de trabalho, geralmente é frustração, é frustrante. Você pode se estressar muito mais porque uma caneta não está funcionando, certo? Você tem que fazer um monte de assinatura, por exemplo, não está funcionando a caneta, do que trabalhar 10 horas seguidas e sair acabado, suado, sem voz. Não tem nada a ver com carga de trabalho, tem a ver com frustração, isso sim, com falta de sintonia entre o que você quer e o que o mundo está colaborando. Então, nós todos vivemos o estresse no cotidiano. O estresse é um termo emprestado da física e ele é excelente para a vida, ele é essencial para a vida. Se não fosse o estresse, nós não estaríamos aqui. Os homens da caverna, se eles fossem hippies, lights, eles iam ter morrido todos, provavelmente. Iam ter ficado dentro de uma caverna, certo? Tinha que ter um que falava assim, poxa, mas tá chato isso aqui. Vamos atrás, né? Aí outro dizia, não vamos, a gente não tá vendo nada. Não, mas vamos passar aquela montanha. Então o estresse moveu a humanidade. Uma comparação simplória é assim, você tem um bolo cru, se coloca no forno. Se você colocar muito calor, vai queimar o bolo. Isso é o excesso de estresse. Se você não tiver calor suficiente, vai ficar cru esse bolo. Então o estresse o que quer? Calor na quantidade certa, né? Que vai deixar esse bolo bom, certo? Então o estresse é ótimo. Então a gente chama tecnicamente de distress. Distress é o excesso de estresse. E o estresse adequado é o estresse, que é o estresse necessário para a minha vida.
O excesso de estresse, ele tem graus, certo? Ele no começo ele vai me fazer dar uma resposta rude para alguém, certo? Só que se ele vai aumentando, eu posso começar a contrair os músculos, apertar os dentes, ficar mais irritado, certo? Querer fugir. Eu posso querer fugir do trabalho. Isso já aconteceu para muita gente, né? Eu quero, vontade de sumir. Minha imunidade pode cair, eu posso ter herpes, as mulheres podem ter vaginite, os homens podem ter diarreia, constipação. E pode também mexer com uma balança super importante na nossa vida, que é de sofrimento e prazer. Então entenda o estresse excessivo como sofrimento. Só que hoje em dia nós temos tanto prazer disponível que mediante algum estresse eu vou fazer o quê? Eu vou fumar, vou comer, vou transar, vou jogar, vou assistir um seriado e vou fazer uma série de questões. Então isso é um mau manejo do estresse. O estresse não é que o estresse em si é ruim. O estresse é passível de ser bem manejado, se você aprende, certo? A gente tem 3 passos para mexer com o estresse bem. Eu vou repetir essa frase. Nós temos 3 passos para gerir o nosso estresse com qualidade de vida, né? O primeiro passo é aprender a perceber quando nós estamos estressados. Porque vai acontecer estresse. O próprio ambiente, mesmo que você não queira, ele vai gerar uma carga. Então, estou estressado. Tem pessoas que estressadas, por exemplo, começam a dar alteração visual, elas começam a enxergar meio nublado. Outras tremem um músculozinho aqui no olho, outro na mão, certo? Segundo passo, aprender técnicas simples, rápidas, de relaxamento. Sair do ambiente onde está, ouvir uma música, respiração relaxante, assim por diante. Quem puder entrar em contato com a natureza nesse momento, eu recomendo olhar para uma janela natural. Terceiro passo é adaptação. O que eu preciso fazer para isso não acontecer e acabar com a minha qualidade de vida? Então eu preciso, vamos lá, mudar de emprego, mudar de cargo, eu preciso mudar de casamento, mudar de apartamento, de casa, enfim. Ou eu preciso mudar, estou precisando de auxílio para eu mudar. Então a atitude adaptativa que é a mais inteligente, para que não retorne aquele estresse. O estresse mal manejado, ele vai sobrecarregar as defesas psicológicas, levando a um quadro que extrapola o mental, ele chega ao físico, a fuzel, que é o burnout. Então o burnout é uma sobrecarga de estresse relacionada a determinada atuação profissional. Mas o estresse pode acontecer no trânsito, certo? O burnout não, é algo que tu faz repetidamente, de forma remunerada normalmente, certo? Profissional, com relações de trabalho, e que você passa a ser amaldiçoado por aquilo. Aquilo tira a tua paz, pode tirar teu sono, tirar a tua criatividade, tua vontade de voltar ao trabalho. Isso realmente, eu tinha te contado antes, eu tive burnout em 2017, final de 2017. Sim, então eu vivi na pele, uma das coisas que eu gosto de falar, né, na medicina, cara, todo médico ou tem muita saúde ou ele vai adoecer de uma outra coisa, certo? Se ele ficar atento, ele aprende muito sobre aquelas doenças. Então a minha vivência desse burnout me ensinou muito também. Então eu não tenho problemas em contar isso, inclusive para inspirar os pacientes, né? Sim. E aí, como isso acontece com as pessoas, né? Obviamente, tem pessoas que têm um perfil, que nem tu falasse o exemplo da caneta, o cara pode se estressar por causa que a caneta não está funcionando. E tem aquelas pessoas que elas são mais suscetíveis a esse tipo de comportamento. Ou elas querem, por exemplo, elas estão vendo notícias e elas se sentem, parece que na obrigação de entender, que tem que entender tudo, porque senão eu tô fora. Como tem pessoas que se a caneta não está funcionando, acabou, coloca pro lado, pega outra e a vida segue. Então a característica natural da pessoa também pode influenciar nessa absorção, né, do agito e nessa questão para desenvolver, né, um estresse, depois um burnout. Bem colocado, porque aí você está completando o ciclo da tua pergunta, que é o burnout, o estresse e a ansiedade. Isso que você está falando são traços ansiosos. A ansiedade, meu amigo, é um capítulo à parte da história humana, viu? É um capítulo à parte. A ansiedade, ela tem uma predisposição genética, sem dúvida, só que ela tem muitos elementos etiológicos, de origem, na primeira infância, na segunda infância, na forma de lidar com as coisas. Você já viu
crianças que cometem um erro e os pais, não, o que você fez, guri? Não faz isso de novo, chamou atenção na hora, certo? E já vi outros que cometem o mesmo erro e os pais, não, vem cá, isso acontece, certo? Isso vai moldando não só as atitudes dessa criança, mas a gente sabe hoje em dia que vai moldando a neuroanatomia, a neurofisiologia. O cérebro vai sendo moldado nesses primeiros anos de vida. Então, a ansiedade é muito comum ser passada de geração em geração. Você reúne aquela família e aí é aquela coisa. Todo mundo tem essa questão da ansiedade. Então, a ansiedade é um capítulo à parte muito importante, viu? E eu posso te dizer, tem tudo a ver com estresse, tem tudo a ver com burnout. O cérebro mais ansioso, que os budistas chamavam do cérebro macaco, que é o cérebro que pula de árvore em árvore, não fica quieto, ele está esperando, ele quer ver o que vai acontecer, ele vai, acaba sofrendo mais. O cérebro ansioso acaba sofrendo mais, porque ele percebe mais as coisas, ele espera mais, ele se adianta mais, e é óbvio que vai dar errado. Quase 100% das coisas ruins que aconteceram na nossa vida não eram esperadas por ninguém. E quase 100% das coisas que nós esperávamos de ruim não aconteceram. Então o ansioso ele vai errar, na maioria das vezes. Mas ok, é um jeito, envolve um sofrimento que precisa de ajuda. Legal. Muito então dá para dizer que a pessoa que nos assiste e está nos escutando e tenha essas características de inquietação e está percebendo ou seja, tem uma maneira dela se corrigir no momento que ela aceitar que é assim e está disponível para melhorar. Sim, mas há casos e casos. Você vai ter pessoas que lê um livro, vai ser o gatilho para mudança, o suficiente. Lê um bom livro. A gente chama isso em medicina do estilo de vida de literacia em saúde. Você pode intervir com seus pacientes indicando uma boa leitura. Ok? Agora, tem pacientes que vão precisar de psicoterapia, aprender yoga, meditação, trocar de emprego, trocar de amizades, de ambiente, tomar 2, 3 medicamentos com quadros de ansiedade absolutamente graves, que são relacionados, a medicina sabe hoje em dia, os cérebros ansiosos mais reativos, eles têm 2 estruturas mais ativas do que os cérebros na média, que são as amígdalas cerebrais. É como se fossem 2 cachorrinhos de caça ou de guarda, que qualquer coisa eles latem. Eles estão localizados mais ou menos nessa altura aqui, do tamanho de amêndoas, tá? São essas estruturas que são maiores em indivíduos violentos, maiores em indivíduos excessivamente ansiosos, com transtornos ansiosos, são maiores, tá? Então essas estão sempre ali prontas. Então a gente sabe que não é só uma questão, eu vou me ajudar. Pode ver, ansiedade, não sei se já aconteceu contigo, quando a gente está ansioso. Às vezes a gente quer controlar, é como se fosse um balão cheio de água. Você não consegue prender, porque você vai prender vai sair entre os dedos, a ansiedade vai para outro lugar. Perfeito. Vamos aproveitar que estamos falando de ansiedade e aquele que está nos assistindo que deve estar muito ansioso para compartilhar esse super programa, faz isso agora. Então, clica compartilhando com os amigos, aqueles que vocês acham que esse programa aqui vai fazer muito sentido. Também para você que está assistindo a gente pelo YouTube, pode assinar o nosso canal, se inscrever aqui. E você clicando no sininho, sempre que tiver um programa novo, geralmente às segundas-feiras às 21 horas, você vai ser notificado para não perder nenhum Clube de Sucesso. E agora também quero compartilhar com vocês que além de estar no canal 14 da NET, o Clube de Sucesso também passa na TV do Portal Adesso. Então é muito legal, porque também, né, Julian, lá no Spotify vocês podem nos encontrar. Então, deixa a ansiedade de lado, já clica, já segue a gente também no Instagram, que vai ficar muito legal e não tem sofrimento. A ansiedade fica de lado. André, eu adorei o que tu trouxe aqui sobre o estresse das cavernas que moveu a humanidade. Tu sabes que eu não conhecia isso. E muitas vezes eu e os meus sócios, em algumas atividades que a gente tem no hotel, a gente provoca situações para estressar a equipe, para a gente saber até onde que ela consegue ir. Não que a gente quer que ela pife, não é isso. É no sentido físico mesmo. Vamos estressar até ver aonde que vai romper ou não vai romper, né? E todos os experimentos que a gente fez, muitas vezes a gente se enganou. Porque nós achávamos que efetivamente íamos estressar a equipe estava tão entrosada que ela fazia muito bem o seu papel. Então isso é muito, muito legal. Se a pessoa sabe usar o estresse ao seu favor,
eu acredito que ela pode ter um grande ganho aqui de vida também, né? Rodrigo, só para te dizer que você acabou de falar o título do melhor livro que existe, que é Estresse a Seu Favor, recomendado para cada um de nós, para as pessoas que sofrem de estresse, lerem. Então Estresse já a Seu fica a Favor. dica de livro, né? Que legal, não sabia. Mas André, eu queria trazer um assunto, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas é quando que a gente fala do médico empreendedor, né? A gente vê um movimento que aconteceu ao longo dos anos, que muitos médicos não deixaram de ser médicos, continuaram médicos, mas se tornaram empreendedores. Donos das suas próprias clínicas, das suas academias de rendimento, de saúde e outras coisas. Eu sei que também tu viveu uma experiência sobre ser empresário também, e o que eu queria que a gente trouxesse para esse debate, né? Aos dilemas que um médico vive quando que ele se torna empresário, e muitas vezes ele confunde o médico e o empresário, porque daí quando que o médico vira empresário, ele vira gestor de equipe, gestor de processo, gestor de produto, ele passa a fazer coisas que muitas vezes na faculdade ele não aprende a fazer, porque tu aprende a ser médico, não dono de clínica médica, né? Tu consegue compartilhar um pouco da tua experiência, né, dos grandes desafios que tu encontrou, mas também as satisfações que tu encontrou nesse processo, justamente para aqueles que empreendem já, os médicos que têm suas clínicas, mas os médicos também que estão hoje com aquela dúvida, será que eu vou, será que eu paro, será que eu saio, volto a ser médico, deixo de ser o empresário? Consegue compartilhar um pouco disso com a gente? Foi Einstein que disse que a arte de viver é como andar de bicicleta. Se você para, você cai. Eu vejo a medicina assim. Ninguém que eu conheça como médico pode hoje dizer que encontrou o seu lugar e não precisa mais evoluir. Ninguém. Porque ele vai ser atropelado pelo mercado da medicina. Ou ele vai ter que estudar, fazer cursos, novas habilidades, novos projetos, novos produtos, novas comunicações, como a gente falou antes, da rede social. Então, acho que isso é o básico do básico, em termos de carreira médica hoje em dia, tá? Tu tens que ir se adaptando conforme as coisas vão se apresentando à sua frente. A minha experiência de empresário, ela foi fantástica, ela foi maravilhosa, porque eu aprendi demais, Rodrigo. Aprendi demais, cara. E aquela frase que empreender no Brasil é como você está jogando basquete, vai fazer a cesta, aí o juiz apita e fala, não, é futebol, falta para outro time. É real. Eu me senti assim, muito frustrado por ver que a legislação brasileira, principalmente em casos de repouso, que envolve hotelaria, ao mesmo tempo que clínica hospitalar, ao mesmo tempo que urbanismo, de uma forma assim, nível Dinamarca, Suécia, que a gente imagina de primeiríssimo nível, né? Eu posso falar desse nicho, talvez seja assim nos outros. E ao mesmo tempo, do outro lado, os clientes absolutamente frágeis e suas famílias, que eram os idosos, precisando. Então, nós tínhamos que nos virar nos 30 e o médico não tem formação para ser administrador, ele tem capacidade? Tem. Mas eu julgo um bom administrador hoje, é um assunto que eu gosto de ler, e eu tenho amigos, enfim, e tive essa minha experiência, aquele que está ligado ao seu negócio de uma forma como um filho, como uma parceria conjugal, como, poxa, eu preciso disso para viver, isso precisa de mim para viver, e o que acontece com muitos médicos que eles simplesmente sentem, não é o meu métier principal, e eu não vou dar minha vida, da minha alma para que isso floresça. E na vida empresarial muitas vezes precisa acontecer, né, Rodrigo? Eu lembro que eu fiquei 8 anos como gestor, enfim, um diretor médico e CEO, não sei se dá para chamar assim. Chegou um momento que eu propus para a equipe, então tinha consultores de administração e de outras áreas da saúde. Olha, nós temos que ter 4 elementos felizes. Nós temos que ter o cliente feliz, o colaborador feliz, os parceiros felizes e os investidores felizes. Isso que é meta. Essa é a meta que eu quero. Chega de o valor em si de dinheiro, o valor de... Não, tem que estar todo mundo feliz. Aí nós vamos estar, né, chegando num nível que eu posso dizer de
de exemplar ou referência nessa área, né? Então, Casa e Repouso é um pepino, viu, Rodrigo? Se tu quiser empreender, te desaconselho, tá? Quem empreendeu tem meu reconhecimento, sério mesmo, eu falo para elas quando eu encontro, principalmente que na nossa cidade tem as enfermeiras, né, que fazem a gestão, meu reconhecimento, meu respeito, minha disponibilidade para colaborar, porque é altamente complexo. Imagina um cliente teu que está sob tua responsabilidade, lá no hotel com clínica, que vai a óbito às 3 da manhã, por exemplo. Olha o que você tem aí envolvido, toda a gestão de encantamento e relacionamento com o cliente, de pós-venda, é um grande esforço, né? Então, um conselho para os médicos que eu vou passar o meu conceito de sucesso hoje, porque o meu conceito de sucesso mudou muito, acho que vai mudando, certo? E é absolutamente individual, né, Júlio? Tu tem o teu, tem o meu, pode ser visto como alcançar a próxima meta, pronto, ok? No começo da carreira eu via sucesso como saber. Eu queria ser um médico reconhecido por saber. Meus colegas falavam assim, nossa, ele sabe medicina. Para mim, era sucesso, tá? Depois fui para uma situação que eu queria clientes, queria pacientes. E queria fazer prosperidade financeira, tá? Passou essa fase. Depois eu fui para uma fase de ser conhecido. Poxa, eu quero chegar nos lugares, as pessoas falam assim, poxa, você é tal. Passou essa fase. Para mim, hoje eu tô numa fase assim que eu tô... prosperar, certo? Eu te falei um dia, sem perder a conexão com quem você é, certo? E com as pessoas que você ama. Cara, o que tem de gente querendo ganhar, põe aí, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, e lá vai, que não faz exercício físico, cara. Que não toma remédio pra dormir, velho. Entendeu? Faz sentido isso aí, né? Você vai fazer um capital numa das áreas da vida, nas outras, e os filhos desses médicos, como é que estão os filhos? Como é que estão as famílias? Como é que está o matrimônio? Como é que está o desenvolvimento cultural, pessoal? Então, eu acho que não pode se perder a conexão consigo e com aqueles que a gente ama. Perfeito. Cara, eu te digo assim, se o ouvinte quiser voltar a qualquer momento para anotar, inclusive, tem dica de livro, tem os passos aqui, né, que o Dr. André comentou, que eu anotei aqui para mim, que faz todo sentido para mim, e eu anotei aqui também um assunto que às vezes eu acho um pouco polêmico, tá, e duvidoso, que é a questão de suplementos alimentares em forma de, hoje, cápsulas, gel. Não tem nenhum apoiador, né? Não, mas a minha dúvida é justamente essa, não é incentivar, mas sim... Eu vou partir pela dúvida que eu tenho, porque hoje, por exemplo, principalmente com as redes, publicações, tem várias indicações, seja de influencer, seja de personal trainer, seja de pessoas do ramo da medicina, que às vezes mostra a pessoa colocando um punhado assim na mão e dizendo é suplemento disso, de daquilo, tomando, isso faz bem, isso não faz bem. Até onde a pessoa precisa, ou melhor, deixa eu reformular minha pergunta. Qual a necessidade disso e quem quiser tomar algo, quais seriam os passos para saber certo o que tomar, o que ingerir? Poxa, Júlio, essa pergunta é difícil mesmo, cara. É difícil. Porque é um assunto muito presente, tá? Para quem estuda nutrologia, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, né? Muito presente para a medicina do estilo de vida, a medicina do esporte, a endocrinologia, muito estudado. É um assunto muito vendido por aí. Vai na farmácia hoje, aquela enormidade de suplementos. Se criam novos a cada dia, né? E há os gurus, os influencers que usam suplementos e tomam em frente à câmera. Ou não usam, mas mandam usar. Vamos pensar que eles tomam, né? Os que eles orientam. Então, é um assunto numa complexidade que me fascina, tá? Vou dizer, o André Mosqueta fascina. Mas a verdade, a ciência nua e crua, ela não é tão legal, não é tão divertida, tão, sabe? Eu receio que eu traga uma notícia aqui que frustre um pouco as pessoas, né? Olha, a gente pode pensar em evidências do tipo epidemiológicas e evidências do tipo moleculares. Vamos lá. Eu vou te responder primeiro
com evidências epidemiológicas, tá? Os povos mais saudáveis da Terra não tomavam suplementos. Gostou do argumento? Os que mais viveram, os mais felizes, os com menos câncer, menos demência, menos infarto, não tomavam suplemento nenhum. E não faziam crossfit. E nem academia. Certo? E nem assistiam um podcast nenhum, nem tinham Instagram. Então, essa é uma mensagem, não é suficiente para responder a pergunta. Mas ela tem que pesar. Tem alguma coisa aí. Poxa, os povos mediterrâneos, Okinawa, você vai para Loma Linda, várias regiões, pessoas hiper saudáveis, aqui perto. Veranópolis, nunca encostaram numa cápsula. Cápsula de ômega 3 é xingamento, entendeu? Você vai falar para um nono, para uma nona, né? Nunca tomaram. Então isso tem que pesar na hora de responder. Segundo, tu tens casos de pessoas absolutamente cuidadosas com a saúde, eu estou dizendo assim, nível hard, praticante, sei lá, de triatlo, que tomam 15 cápsulas por dia, certo? Que tem uma aparência, eu vou falar isso, sou obrigado a falar, uma aparência invejável, né? Mas que quando você passa o crivo nos pilares de uma vida saudável, você vai encontrar, opa, mas espera aí, como é que está a vida de relacionamento, como é que está o sono, como é que está a paz dessa pessoa, né? Falhas aí, isso tem que pesar também, certo? As pessoas que apregoam isso não podem ser exemplos de saúde. Olha aqui, gente, eu, André Mosqueta, não posso ser exemplo de saúde. Tá? Eu vou contar um caso, um exemplo de saúde para vocês. Dona Dinha. Dona Dinha, uma blumenauense que trabalhou com carteira assinada até 105 anos de vida. Trabalhava lá numa costura à mão, lá numa empresa com carteira assinada. Isso é um exemplo de saúde para mim. Caramba, isso que eu quero. Eu quero ter propósito e ser capaz de fazer alguma coisa, ser útil, ter estima até o fim. Ela veio a falecer com 105 ou 106, de forma rápida, não era doente. Tinha uma vida, pode-se dizer, plena. Isso é um exemplo de vida. Alguém com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, que faz há 20 anos um low carb, que toma há 10 anos um ômega 3, que toma ubiquinona, que toma vitamina C, toma vitamina D, que faz banho gelado, que saúda o sol, que faz crossfit, que toma whey e creatina, que tem 1 milhão de seguidores. Ele é um exemplo de saúde para mim, mas de jeito nenhum. Porque o que a biologia diz? E aí nós vamos agora para as evidências moleculares. Por que molecular? É o mundo do homem-formiga. Vamos entrar lá nas moléculas, tá? Quando você olha as moléculas, imagina, você tem uma molécula, por exemplo, de cúrcuma, é uma coisa que está na moda agora, curcumina, como antioxidante, anti-envelhecimento, antidor, etc. Tal. Você vê a função dela, então, em relação aos radicais livres, aos receptores nas células, ok, legal. Cara, o que a ciência mostra, meu? Quanto mais a gente vai estudando, tem um monte de molécula transpassada ali que interage e não é descrita ainda, que não é conhecida. Segundo, que a absorção da curcumina, você tem que combinar com ela, né? Eu tô tomando curcumina por dor nos dedos da mão. Então, você tem que combinar que você vai ingerir ela, que ela vai ser absorvida nessa enormidade do corpo, cara, que são trilhões de células. Ela vai dar uma preferência para tuas mãos, entendeu? Você tem 70 quilos, as mãos têm, sei lá, quanto que pesam as mãos? Meio quilo, 1 quilo? Elas vão ali, nas juntas que estão doendo. Então, as evidências moleculares, ao mesmo tempo que elas encontram, assim, opa, isso que funciona, olha lá, na célula contra célula funcionou, tá vendo no microscópio? Funcionou. Então, tomar deve ser bom. Elas carecem desse mundo real, pesquisas no mundo real, tá? É assim com ômega 3, é assim, não tem uma evidência de mundo real convincente, tem de teoria, né? Então é um pouco frustrante e ao mesmo tempo é inspirador, cara. Tu já pensou tu poder ter a saúde que você sempre sonhou, sem precisar ficar tomando os plásticos, cara? É lindo, cara. Outra coisa, o ômega 3 agora, eu vou falar que é um dos mais comuns. Então, de onde é que saiu a suspeita do ômega 3? Estudando o cardápio desses países, desses povos tão saudáveis, se encontrou que os alimentos mais comuns eram ricos em ômega 3, que eram alguns peixes de água fria, de água gelada, etc., que eles consumiam em grande quantidade.
O ômega 3 que a gente compra é um ômega 3 encapsulado, que foi guardado dentro de um pote, tem lá a sua data de validade, etc. Tal. Ele, se tomar, ele faz alterações metabólicas, estão comprovadas nos triglicerídeos, etc. Tal. Ele tem benefícios. Agora, você dizer que em todo aquele estilo de vida saudável, mediterrâneo, que as pessoas rezavam pela ovelha antes de matá-la para comer. Olha só, que as pessoas comiam, que era comida de verdade, sem altas temperaturas braseando, por exemplo, sem temperos artificiais, como a gente tem. Que daquilo lá era uma molécula que estava presente lá no peixe, que fazia essa diferença para eles. Bullshit. Não. Tem a ver muito mais com sono e dormir cedo, para quem pode dormir cedo, quem consegue, e acordar na hora certa, manter em pé, trabalho, respeito para os mais velhos, amizade, formar família, sabe? Passar dificuldade na vida, porque a dificuldade nos deixa mais fortes também. Mas não tem para vender em cápsula, né, André? Não é comprar, eu quero o sofrimento um pouquinho para me deixar mais forte. Pessoas não querem. E aí, de forma empírica e indireta, eu quero finalizar minha argumentação. O nosso cérebro, Júlia, como eu falei antes, ele que coordena, viu? Mais que a gente não queira, é ele que coordena, tá? Ele é capaz de mirabolâncias, de coisas extraordinárias. Bem, tem um monte de documentários na Netflix que mostra isso aí. Você já viu aqueles surtos por exemplo, de crianças que não conseguiam andar numa escola? Uma vai contaminando a outra. Tudo cerebral, né? Tudo emocional, tudo afetivo. Enfim, só lembrei de um exemplo agora. O que o cérebro gosta? O cérebro gosta do conhecido, tá? Então, do que é conhecido. O cérebro não gosta do desconhecido, então ele quer uma explicação. Ele gosta do confortável, ele não quer sofrer, tá? Ele quer compensação, ele quer prazer, ele quer conforto, segurança, para permitir a passagem de genes, a teoria ancestral. Nós temos que ficar vivos e bem para nos procriarmos e continuarmos a nossa família, enfim, nosso gene passar para frente. Então, tudo que nosso cérebro quer é a abertura do programa da Xuxa. Lembra do programa da Xuxa? Sim. Tá nascido, Júlia? Que era o auge do bem-estar. Musiquinha fofa, perfumezinho, docinho, e a musiquinha, coloridos, é tudo que ele quer. Então, tudo que você apresentar para ele de caminhos fáceis, ele vai primeiro, vai se apaixonar por aquilo e tem que tirar, depois dar um trabalho, desfazer essa paixão, essa tendência a tomar. E é isso que acontece com suplementos, cara. Tudo que eu quero é um suplemento que me dê energia. Nossa, as pessoas adoram isso, que melhora a função cerebral. Né? E aí você vai, André, mas por que melhoram? As pessoas que tomam melhoram. Cara, já viu alguém que entrou para uma religião, por pior que seja, mais bizarra, que não tem melhorado de vida, cara? Por que elas melhoram? Porque elas prestam mais atenção em si. Poxa, agora eu tô me cuidando. Poxa, agora eu tô me olhando. Eu tô deixando de ser um desconhecido para mim mesmo, eu tô prestando atenção. Então, pode ser um dos viés, né? Eu tô falando de forma empírica. Uhum. Então, sobre suplementos, e na forma prática, como médico, assim, se você tem uma receita de suplementos, não lhe faz mal, não vai pesar no seu bolso, por exemplo. Pode ser uma fase da sua vida, você quer experimentar com o apoio de um profissional de confiança, experimente. Né? Saúde pessoal não é religião, não é time de futebol, não é fanatismo. Fuja de quem pensa assim. Né? A ciência, ela é aberta por natureza, mas com crivo, com critério. Ótimo. Então, essa explicação ficou mais do que visualizada aqui, justamente para não enxergar e evitar qualquer tipo, vamos dizer assim, de atalhos para chegar a algum lugar, quando tu é responsável por chegar àquele lugar por caminhos mais longos, vamos dizer assim, né? Que talvez seriam as questões dos suplementos. Eu vou trazer um caso assim, ó, muito real, que eu já fui absorvido por esse tipo de coisa. Eu digo absorvido por esse tipo de propaganda. Lembra que tinha um filme? Cara, ele tomava uma cápsula de um remédio que ele ficava com muitos poderes, assim. Ele aprendia a falar vários idiomas, ele produzia muito mais. Eu só não lembro agora, foi muito famoso. Bradley Cooper. Eu não lembro agora do... Eu sei que tem um que tomava e aumentava o QI. Sim, o cara ficava muito inteligente e tudo. Ele era o grande cara. Só que ela ia atrofiando, ela ia matando aos poucos. Então era o bônus do negócio, o bônus, né? Bônus, o cara ficava muito poderoso.
E em determinado momento aquele filme estava em alta e a galera começou a vender o tal do remédio. Cara, eu comprei. Ah, agora é a hora, né? E eu tomava aquilo e dizia assim, cara, isso aqui funciona muito, velho. Comprei 6 tubos. Só que, na verdade, mas isso faz uns 10 anos atrás, eu levei para uma amiga minha que era nutricionista. Eu falei, dá uma olhada no que tem aqui, cara, porque tá louco, ele muda. Era um negócio homeopático, meia dúzia de erva dentro que não fazia nada. Só que aquilo na minha cabeça, ele tinha um efeito placebo tão forte, absurdamente forte e motivador, que fazia com que eu achasse que aquele remédio... Eu comprei 2 tubos. Depois eu fui lá e comprei mais 4. Cara, no terceiro eu fui lá falar com ela. Eu disse, olha, eu não sei nem quanto tu pagou isso aqui, mas isso aqui é tipo, tem camomila, tem um outro negócio que isso, aquilo, cara, não tinha nada a ver. Né? Mas aí vem muito de encontro com o que tu falou. Que muitas vezes a gente acredita tanto naquela força daquilo que tem, que se eu tomo um suplemento, e eu acho que agora, não, eu treino 7 vezes por semana. Cara, não é o suplemento, porque tu tá treinando 7 vezes por semana que tá funcionando. Por isso que as pesquisas sérias que merecem atenção são aquelas que testam, sem os indivíduos do estudo saberem, a substância versus placebo. Então, se dá para um pessoal tomar, por exemplo, essa substância aí que te dá asas aí, essa coisa poderosa, contra farinha. Dá para as pessoas, as cápsulas são iguais e você depois avalia. Né? O que o efeito placebo mostra, as pesquisas sobre o efeito placebo? Se a cápsula é mais colorida, por exemplo, a pessoa sente que faz mais efeito. Se é mais cara, quem paga mais, faz mais efeito. Se há sugestionamento por parte do terapeuta, Rodrigo, eu vou te dar isso aqui, você vai, cara, não vai mais sentir igual. Faz mais efeito. Então, mas eu queria colocar uma ponderação, sabe? A gente é sugestionável. Por natureza, o ser humano é sugestionável. Ou seja, passivo de influências externas. Passivo de influência. A gente gosta, nosso cérebro vai gostar do que é confortável e do que está claro, nos traz segurança. Não vejo problema nenhum nisso. Se alguém, por exemplo, quer fazer certas terapias que benzer, por exemplo, que é uma cultura, nossa, assina embaixo, pode benzer, etc. Tal. Mas tem algumas ressalvas. Não abandone o tratamento convencional que o teu médico de confiança te receitou. E segundo, não recomende para os outros. Aí o que virou a internet? A gente tem um monte de gente que é vítima de sugestionamento recomendando para os outros. Faça isso, faça aquilo, faça o meu caminho. Cara, e tem um preceito em saúde que eu aprendi com um neurologista de São Paulo, um amigo, que é o Fabiano Molim, que é, quando você dar um conselho, quando você der um conselho para alguém, sempre leve em conta as características individuais e o contexto. Sempre, sempre. Quem essa pessoa é, o que ele é, etc. Tal, em que contexto ele está inserido, que é diferente do teu. Sempre há uma diferença entre as pessoas. Cara, é muito interessante. Tu sabe que eu tô fazendo MBA em coach, né? Full coach com uma... Na verdade, é o modelo do IOC, né? Que seria o Institute of Coach Internacional. E semana passada eu tive aula e tal com o pessoal e eles estavam falando muito sobre o mapa da imunidade. Que tem também a ver um pouco com isso, assim. Porque o mapa da imunidade, ele tenta desenvolver e descobrir em ti o que efetivamente está acontecendo que tu não consegue alcançar o teu objetivo, tu alcança de modo temporário. Porque assim, o que o mapa da imunidade revela? Que existe algum ponto na tua história que é o grande bloqueio que tu tem que impede que tu realmente mude. Então ele traz o conceito de um rapaz que ele queria muito emagrecer. Muito emagrecer. E o cara emagrecia, velho. Ele chegava a 150 quilos, ele então botava na cabeça que ele tinha que emagrecer, cara, ele chegava a 100 quilos. Academia full, alimentação, papapá. Cara, dava um tempo. Um mês depois, ele já estava com 20 quilos a mais, 120.
2 meses depois, 130 quilos, 150 quilos em 3 meses. Ele demorava 6 para perder, em 3 meses ele recuperava. E chegou num ponto que não, então vamos fazer cirurgia. Cirurgia agora vai resolver, porque tu faz cirurgia, tu vai resolver, né? Cara, esse cara fez a cirurgia, 1 ano e meio depois, como é que ele tava? Ele emagreceu, a cirurgia funcionou, 1 ano e meio depois, como é que ele tava? 150 quilos. E aí ele foi procurar o mestre coach, que era o cara que efetivamente, né, conseguia, porque qual é que é o papel do coach? Coach, ele não é guru, coach não é mentor, coach não é consultor. Coach é o cara que vai tentar extrair em ti vários caminhos que tu mesmo vai construir. Ele vai te ajudar a tu construir, ele não vai te dizer, faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. O que eles detectaram nesse mapa da imunidade desse rapaz? O objetivo era emagrecer. O que ele fazia para isso? Estava certo o que ele fazia para isso. O que acontecia se ele não fazia aquilo que ele estava disposto a fazer? Ele sabia o resultado. O que efetivamente mexia com ele, que fazia com que quando ele ficava magro, ele voltava a ganhar peso muito rapidamente? Eles descobriram que as tias, a mãe dele, pressionavam ele dizendo que ele estava doente, que ele estava muito magro, que ele não estava bem. Isso na idade lá da infância que tu comentaste, né? Talvez lá no... Não, agora. Agora? Cara da nossa idade. E aí eles chegaram à conclusão que ele tinha uma trava mental muito forte na vida dele que impedia ele efetivamente de validar a mudança e permanecer na mudança. Porque tu não pode... tu motivado, tu muda por um tempo. Não significa que isso passa a ser parte da tua vida. Com disciplina, pode ser que isso aconteça. 6 meses depois, 3 meses ele voltava a engordar e ganhar peso. Claro, a pressão que existia na família dele eram de pessoas mais obesas, trouxe o ambiente, os amigos, coisas assim. Era isso efetivamente. Então não adianta. Ele sabia que ele precisava treinar. Ele sabia que ele precisava ir na nutricionista para melhorar a alimentação dele. Ele sabia de tudo isso. E ele fazia. Mas lá no final de tudo, existia o mecanismo da imunidade, que eles chamam que a imunidade é a mudança, que impedia ele efetivamente de permanecer assim, que eram quem? A mãe, a tia e outras. Tem alguns filmes, inclusive uma série que eu estou assistindo agora, que eles tinham que matar o conselheiro. Porque era o conselheiro que estava matando os outros, com os conselhos errados que ele dava. Né? E por quê? Por ego, por outras coisas. E aí, quando é que tu vê esse mecanismo da mudança, qual é que é a questão do mecanismo da imunidade? O que está protegendo ele, ou melhor, protegendo ele de mudar? É aquela crença que diz que ele é doente quando ele muda, que ele está mal para as tias, que ele está decepcionando a mãe dele, porque para a mãe dele ele tem que ser forte. Sim, para alguma autoridade que ele entende como autoridade, por exemplo. Que... E esse cara pode tomar o suplemento que for, a motivação que for, que... Você conhece alguém que está tentando parar de fumar, não consegue. Está tentando parar de beber, está tentando emagrecer, ou começar uma atividade física, tem uma recaída. Qualquer mudança comportamental que a pessoa faz, recai. Recai. Tem que ser procurado, nesses casos, é um gatilho. Tem que se investigar os gatilhos, às vezes é mais de um gatilho. Tem alguma coisa que derruba essa pessoa. E aí tem vários tipos de influência ambiental, mental, mas... procure os gatilhos. Se tem alguém que está tentando mudar, não consegue, recai, o que te faz recair? Da próxima vez você tem que estudá-lo, você tem que ser mais especialista nesse gatilho do que os médicos, entendeu? Do que os psicólogos. Eu sei o que me faz cair. Vai te aprofundando nesse assunto, é por aí. Sabe que eu tinha um colaborador que ele fumava muito agora que tu trouxe isso, né? E de tempos em tempos ele tomava umas pastilhas e ele parava. Sabe? Eu botava o adesivo, ele parava. Mas depois ele voltava. E voltava fumando muito mais. E um dia, batendo um papo, eu falei, cara, por que tu gasta quase metade do teu salário fumando? Ele disse, porque eu via lá atrás. O cigarro me dá poder. Quando que eu fumo, eu me sinto alguém diferente entre as outras pessoas. Estou saindo para fumar. Então, cara, o lance, a nicotina prejudica. O vício, claro que prejudica.
mas talvez ele se sentir poderoso por causa de cigarro prejudica muito mais que ele. E aí tu tem um fator psicológico gigantescamente absurdo que toma conta do ser, né? Por quê? Porque nada. Ele parar de fumar, ele se sente menor. Ele não sente que ele já não é mais o poderoso, porque o cigarro dava esse poder para ele, né? Então, como que é curioso isso, né? E tem muito a ver com a nossa mente. André, eu queria te pedir, que a gente está se encaminhando para o final, eu gostaria muito, porque uma das coisas que eu gosto muito da tua consulta é que tu sempre tenta buscar alternativas às coisas. E não uma pessoa ou outras também me falam que tu sempre vai tentar buscar aquilo que é a dor do teu paciente, mas ao mesmo tempo tu vai também encontrando alternativas para ele poder. Quando a gente diz assim, cara, faz tantas vezes por semana caminhada, exercício, faz teu coração bater acima de 100, né, batimentos e tal. Quais sugestões que tu daria hoje, tá, para as pessoas que estão nos assistindo, de coisas simples que elas poderiam fazer efetivamente, que começaria a transformar a vida delas antes delas se consultarem contigo? Uau! Desligue o piloto automático. Você entrou numa rotina, nem sabe bem por que entrou nessa rotina. Isso tem a ver com o teu emprego, enfim, com a tua empresa, tua família. Os problemas foram te ocupando, te envolvendo, e você entrou no piloto automático. E aí o que falta, talvez não seja saúde em si para ti. Perdeste tua saúde. Mas talvez o que está faltando não é saúde. O que está faltando é desligar o piloto automático, parar e tomar conta. Peraí. E isso, gente, justifica por que de vez em quando a gente tem que tirar uma pausa mesmo. A gente tem que dar pausa nas coisas. É super saudável. Isso justifica porque às vezes a gente tem que ficar sozinho. A gente tem que se afastar de tudo e de todos e ficar sozinho. Isso não é fraqueza. Nem que seja um dia ou uma tarde. Tem gente que não faz mais isso. Se afasta da esposa, enfim, amo minha esposa demais, tá, André? Tô dando um exemplo aqui, mas é bom se afastar dos filhos, porque daí eu me reencontro. Eu encontro a mim mesmo, que é o que move a minha vida. As pessoas ficam afastadas de si mesmas, né? Um outro conselho: organize a sua vida. Talvez o que você esteja precisando não é de tratamento médico, você está precisando de organização. Organize, não tem aquele livro As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é genial, tá? Um filósofo canadense. Organize seu quarto antes de querer mudar o mundo. Organize sua vida, cara. Como é que tá a tua agenda? Você tá precisando de agenda. Tá precisando de psicóloga, de personal, de sei lá o que, de médico, de remédio. Tá precisando primeiro organizar sua vida, cara. Precisa de uma agenda, precisa ter horário, precisa saber dizer não. Organiza as coisas. O que você tem em casa? O que você não tem? Joga fora o que tá velho, meu. Dá uma limpada geral. O que você pode usar a teu favor? Então a pessoa tá desorganizada, completamente no piloto automático, assim, deixando levar. Eu tô deixando levar. E procura ajuda médica. Ótimo que procure ajuda médica. Ótimo. Mas assim, existe uma chance de você entrar num sistema que procura doenças. Tá? O que eu tô falando aqui é de medicina do estilo de vida. Que não é doenças em si, sim o estilo de vida doente. Certo? Aí que vai dar a virada. Então, acho que são dois conselhos bem básicos, né, Rodrigo? Não são práticos. Não sei se você queria conselhos mais práticos. A tela do celular, diminui a iluminação, 2 horas antes de dormir, alguma coisa assim. Mas eu trouxe aqui 2 conselhos, cara, que para mim valem ouro. Valem ouro. Diga não, chega desse piloto automático. Eu quero agora... Chega, agora eu quero tomar conta, cara, eu quero descobrir. E aí eu vou te falar, cara, a gente tá numa era hoje de muita formação profissional. Assim, tu tem curso, coach, mentoria... Tudo. O que mais? Pós-graduação, imersão, especialização, e aí livros, vai. Isso, páginas, mini cursos. YouTube. Não, hoje tem guru para tudo. Tem guru para tudo. Mas a maior pós-graduação que você pode fazer, cara, que vai mudar a tua vida, vai te dar um salto, te forma em ti mesmo, cara. Não tem superior a isso, meu. O que é terapia? Claro, psicoterapia não é o único modo de fazer isso, mas para mim é o mais fácil.
É um curso em si mesmo, cara. Por que às vezes eu falho? Por que às vezes eu vou bem? Por que às vezes dá vontade de chorar? Por que às vezes eu tenho medo? Por que às vezes... Pronto, tu te forma em ti mesmo, cara. Quem é que te tira isso? O governo tira? A concorrência tira? Ninguém tira. Então, eu acho que é um conselho de saúde mental bem legal, que vai repercutir na saúde física e pode trazer uma vida melhor para todo mundo. Era isso que eu queria ouvir. Sim, coisa simples que percebe que é a base para daí tu começar a algo no sentido a prosperar como Sabe que é pessoa, bonito, né? cara? Se tu faz essa base, você vai começar. Você vai se organizar. Cara, vai te dar uma leveza isso. Vai te dar um poder, um entusiasmo. Você vai começar. Agora, a orientação para começar, sim, pode ser que tu precise de um profissional. Sim. Né? Mas você começa, vem tudo junto. Muito bom. Muito bom. André, cara, prazerzaço ter estado contigo. A gente teria muito mais coisa para falar, mas a gente respeita o tempo, né? Foi muito bom. Eu queria que tu deixasse os teus contatos também, né? A gente sempre deixa no final, na verdade na publicação do YouTube tem todos os contatos lá, mas a gente faz questão de registrar, porque também é uma forma de quem está com a gente até agora, né? Poder ter tuas informações, onde que te encontra, como é que é a rede social que tem lá. Cara, tem a página do Instagram, que é Dr. André Mosqueta. Eu tenho o telefone do meu consultório, que está disponível na bio do Instagram. E eu tô sempre por aí, né, Rodrigo? Tem página no YouTube, tem página no Facebook, etc. Tal, mas eu acho que tá bem fácil de encontrar. E para mim é um prazer receber pessoas com curiosidade, que entram em contato comigo, com novas oportunidades, com dúvidas ou situações até de sofrimento, né? É um prazer eu tentar ajudá-los. Então, estou aberto, estou super feliz por ter podido colaborar. Eu acho que a gente conversaria... Eu fiquei pensando aqui, nossa, tem tanta coisa que eu queria falar, né? Da importância das outras profissões em saúde, entende? Da importância dos outros caminhos mais simples, enfim. E também de polêmica, sabe? De alguns medicamentos que fazem mais mal do que bem, coisas assim. Mas para mim foi um grande prazer. Eu sei que faz parte, né, de um podcast de sucesso como é o de vocês. Eu acompanho vocês e desejo todo sucesso, viu? Que bom. E isso só abre a porta, né, para a gente poder ter mais programas com o Dr. André. E aí, esse foi o gatilho para eu fazer uma parte 2, 3, enfim, aí depois abordar novos assuntos também. Então, muito obrigado pela presença. Foi um assunto, assim, engrandecedor para todos que nos assistem, para nós aqui, para mim, pessoalmente na mesa. Aprendi muito contigo hoje, então, de coração, obrigado mesmo. E vou aproveitar para você que nos assiste mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e assine o nosso canal. Que assim vocês vão estar recebendo em primeira mão. Sempre quando tiver um novo episódio, você vai ser alertado lá. Tá certo? Muito obrigado a todos. Valeu, Rodrigo. Valeu. Mais um de mesa aí. E, pessoal, fiquem bem, todos bem aí. Até mais. Tchau.